Oi gente, tudo bom? Então agora a gente vai falar, são 7 partes da norma, a gente vai falar da parte 1. Vamos falar, lógico que a gente vai falar brevemente, tá? Porque são muitas coisas, eu vou tentar mostrar para vocês do que se trata a parte 1 e alguns itens que eu vou conseguir ilustrar, que eu considero os mais importantes para a compreensão da parte 1. Mas não esqueçam, é sempre importante contratar um profissional habilitado e especialista em desenvolvimento de produtos para playground e em áreas de recreação, ou seja, um engenheiro, um arquiteto ou no mínimo um técnico, tá? Então aqui estão todas as partes. A parte 1 é terminologia, gente, e a gente vai começar então pela parte 2. Vamos começar pela prática. A parte 2 fala de requisitos de segurança. Essa aqui é a parte que os fabricantes, é a Bíblia dos fabricantes. A gente tem que pensar que o equipamento ele tem que ter a segurança passiva. Ele é sempre importante ter pais ou responsáveis pelas crianças, mas o equipamento tem que ser seguro. E quando a gente fala de equipamento seguro, a gente entende que o equipamento tem que ter aspectos estruturais que tem que ser atendidos, aspectos operacionais que tem que ser atendidos e aspectos estéticos que tem que ser atendidos no sentido de farpas e pinturas e tudo mais. A norma fala sobre, por exemplo, agora que entra para vocês terem uma noção. Então a norma fala sobre todos os materiais. Então o que são materiais como esses materiais devem se comportar com relação à toxicidade, resistência. A gente fala de integridade estrutural, onde você tem o projeto de fabricação. A gente fala sobre proteções contra a queda. A gente vai falar de guarda-corpos, corrimãos e tudo mais. A gente fala das cargas, então os cálculos estruturais para poder dimensionar estruturalmente os equipamentos. A gente fala dos cálculos de integridade estrutural novamente. E falamos sobre as informações, ou seja, as etiquetagens, né? As informações que os fabricantes têm que colocar em seus produtos para informar o usuário. Além disso, essas são informações que devem ser atendidas em todos os equipamentos, e depois você tem situações específicas de cada equipamento, ou seja, coisas muito específicas de cada equipamento. Então, no anexo A, balanços. O anexo B fala de escorregadores. O C fala das tirolesas. O D fala dos carrosséis, gira-giras, os giratórios, né? O E fala de equipamentos oscilantes e basculantes, estamos falando aqui de gangorra, aqueles bichinhos, os brinquedos de mola. E no F, as redes espaciais, aquelas redes grandes, como trepa-trepas grandes, né? E no final, depois alguns exemplos de diâmetro, enfim, são tabelinhas e desenhos que ilustram todos os conceitos que estão sendo abordados. Vou dar um exemplo clássico do que é uma proteção contra a queda, por exemplo. Todos os brinquedos que têm altura maior que 50 centímetros, aqui a gente tem um caso de por exemplo, tem que ter um guarda-corpo. E esse guarda-corpo, ele tem que ter atender alguns requisitos. Por exemplo, uma criança, aquelas barras horizontais que servem para você não cair, mas não estão dentro das normas. Por quê? Uma criança pode fazer essas travessas horizontais como um suporte de escada e cair não de uma altura da plataforma, mas da altura da última travessa. Então, travessas horizontais não são recomendadas pela norma. Então, o que a norma recomenda são travessas verticais. Com isso, a criança põe o pé e não consegue escalar. Sendo assim, agora que a gente está usando já as travessas verticais, existe um determinado tamanho para que a criança não enfie a cabeça e fique aprisionada. Quantos vídeos engraçados vocês já não viram de criança que enfia a cabeça e fica aprisionada? Pode ser engraçado no vídeo,
quando acontece, isso é traumatizante para a criança e posso te garantir que é traumatizante para os pais das crianças. É um verdadeiro desespero você ver uma criança aprisionada num brinquedo. E isso pode machucar bastante a criança. Bom, precisa ser metálico? Não, não precisa. Precisa responder ao espaçamento. Sendo metálico, existe uma pintura. Enfim, essa pintura não pode ter presença, por exemplo, de chumbo. Existe uma tabela de elementos, ou seja, todo elemento químico, a tinta tem seus elementos químicos e nela tem a norma fala sobre a obrigatoriedade de seguir alguns padrões de tolerância da presença de alguns elementos, por exemplo, o chumbo. Não pode ter presença de chumbo. Então, para você ver como um simples elemento tem diversos desdobramentos e quesitos de segurança. Por isso que precisa sempre procurar um técnico, ou seja, a norma, é importante ter conhecimento da norma, mas para projetar, para desenvolver, é sempre importante a presença de um profissional habilitado. Vou mostrar para vocês um exemplo de outro tipo de guarda-corpo que também atende a norma e não é de aço. Um guarda-corpo de madeira. Então também temos as águas verticais. Existe um limite. Mas lá você falou que não pode ter travessa. Não pode ter travessa que dê suporte para uma criança escalar. Mas aí você tem uma distância que você consegue entender que não dá suporte de escada. Então, tudo isso está previsto em norma e a norma orienta os projetistas, quem vai desenhar, de forma que existe uma série de profissionais que ajudaram a escrever essa norma que vão ditar, que vão dar as dicas através da experiência, o que pode, o que não pode, o que deu certo, o que dá certo, o que não dá certo. É muito importante entender que a norma não foi escrita por uma ou duas pessoas, a norma foi escrita por um grupo de especialistas. Por isso que quando existe uma convocação para escrever, para redigir uma norma técnica, a ABNT faz isso de forma aberta, chamando todas as pessoas, e quanto mais especialistas e quanto mais sociedade civil participa desse grupo de trabalho, mais rica fica a norma. E a nossa norma, graças a Deus, teve a presença de um grupo bastante plural de pessoas dando opiniões e ajudando ela a ser escrita. Uma outra coisa que tem que atender a norma são os escorregadores. O escorregador tem uma inclinação que tem que ser atendida. Então, para toda altura, existe um comprimento específico do escorregador e existe um segmento final de desaceleração que tem que ser atendido. Assim como as bordas têm alturas que tem que ser atendidas para a criança não cair. Às vezes você vê aqueles escorregadorzinhos que tem até as laterais, as portas laterais, mas são pequenininhas e as crianças caem em lado. Já vi vídeo, por exemplo, que não tinha essa lateral, a criança despencava aqui de cima. E você imagina isso acontecer de 2 metros de altura. Nos trepa-trepas, por exemplo, que esse aqui é muito importante observar, e a norma cita, a empunhadura. Então, o diâmetro desses tubos o diâmetro desses tubos, que é onde a criança vai se apoiar e vai fechar, tem que estar compatível com a faixa etária. Por isso que a faixa etária é tão importante. Você projeta um produto, e isso qualquer produto, não só brinquedo, mas para atender às vezes uma faixa etária, um usuário específico. No caso de crianças, a empunhadura é no máximo 38 mm. A gente tem um diâmetro no máximo de 38 mm. A lá usa bastante 25 mm, porque entende que atende um maior número de crianças, uma amplitude maior de crianças. A empunhadura, que é a ideal, é quando você une o polegar ao indicador. Então esse é o diâmetro que a gente trabalha. O balanço, ele precisa atender essas distâncias de segurança. Por isso que quando falam, nossa, lá o balanço de vocês é muito grande. Não é que é grande, nosso balanço é seguro. Ele tem que atender essa distância entre um assento e outro,
e o assento e algum obstáculo, que no caso aqui são as colunas. É necessário entender que isso é por uma questão de segurança. Às vezes eles falam, não dá, mas dá para pôr 3 balanços. Não pode pôr 3 balanços no balanço. Por que a gente não pode pôr 3 balanços seguidos? Ou seja, sem um obstáculo que é um obstáculo físico. A gente entende. Gente, se tivesse um terceiro balanço aqui, isso eu vi acontecer na minha frente quando eu estava explicando para um cliente meu o porquê não poderia. Você imagina que a gente tem a situação, sempre a ocupação de balanço, e isso é estatístico, acontece pelas extremidades. Então as crianças começam a ocupar o balanço, as pessoas começam a ocupar os balanços pelas extremidades. O balanço do meio sempre, na maior parte das vezes, é o último a ser ocupado. Então você imagina você ter um balanço aqui no meio, e o balanço estático no meio, esperando ser ocupado. Se você não é uma criança com um desenvolvimento psicomotor de matemática e física aplicada, isso aqui é quase que uma aventura de Indiana Jones, você conseguir pegar esse balanço. E normalmente a criança que vai pegar esse balanço, às vezes, quando dá acidente, é uma criança que ainda não tem essa visão perimetral, não tem essa visão periférica desenvolvida. Ela vai direto um pouco no balanço, ela não tá atenta aos perigos, certo? Ela vai ser acertada por quem está balançando, é fato. E isso gera um acidente. Por isso que a norma fala para não ter o balanço central na sequência de todos os balanços. Quer ter o terceiro balanço? Então, se a gente quisesse pôr 3 balanços aqui, lógico, respeitando a distância, teríamos que pôr uma trave aqui, com um obstáculo físico para isolar os balanços em duplas, sempre de 2 em 2 no máximo. Esse é uma precaução que a gente tem que ter com o balanço. No caso de gangorra, ou seja, do equipamento oscilante, vocês percebem que a gente coloca, o que acontece? A gente coloca uma superfície de amortecimento de impacto. Por quê? Porque se você tem isso, acontece, você tem a saída da criança que está aqui na parte de baixo e a outra que está na parte de cima. Ela sai no meio da brincadeira, a tendência é essa aqui. A tendência é óbvia, a física, é cair. Uma superfície de amortecimento de impacto é importante para não machucar a criança. Gente, e por aí vai. São diversos aspectos que são inúmeros e que tem que ser atendidos e observados. E tá tudo escrito na norma. E a ideia é, agora com essa série, a gente ir destrinchando capítulo por capítulo. Para você que se interessa mais e tem um interesse em se aprofundar mais, acompanhe a gente, porque a gente vai começar a falar de item por item e discorrer sobre essa norma de uma forma muito completa. Tá bom? Obrigado. Valeu.